Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Estamos aqui mais uma vez para semear a palavra de Deus, pregar, anunciar, proclamar, tocar a trombeta, seja de que forma for, Deus quer falar com você, comigo, com cada um de nós, para que nós possamos ouvir com atenção a palavra de Deus, meditar na palavra, viver para entender e viver praticando a palavra verdadeiramente. Amém? Bom, em virtude disso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1, você que é bom de Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Aquilo que os apóstolos fizeram após a partida de Jesus dessa terra para a direita do Pai. Amém? Bom, diz assim a palavra, Atos 3, versículo 1. E Pedro e João subiam junto ao templo, à porta, à hora da oração nona. E é trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediam que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E aquele homem olhou para eles. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Bom, vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, clamando pelo teu santo e poderoso nome, pedindo que a tua glória, a tua graça e misericórdia opere através nesta palavra da vida de cada um que está participando desta palavra, deste culto, dessa live, em nome de Jesus, porque o Senhor reina em nossas vidas. E cada dia mais está nos ensinando o que nós precisamos aprender, compreender a respeito do reino de Deus. Glória a Deus. Bom, aqui nós estamos numa passagem bíblica onde um milagre aconteceu. Um milagre continua acontecendo na minha vida, na sua vida, naqueles que creem em Deus, naqueles que têm fé em Deus, esperam em Deus e confiam em Deus. Se você confia em Deus, Deus quer fazer grandes e maravilhosas obras na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Amém? Bom, essa passagem aqui diz assim a respeito de... Primeiro começa a falar sobre oração. Os judeus tinham um hábito de orar no templo. Os antigos judeus tinham o hábito de orar no templo. Então, Pedro e João um dia tomaram a decisão de ir ao templo de Jerusalém para orar. E aqui diz, Pedro e João subiam ao templo para orar. Orar a hora nona, parte da manhã, 9 horas. Então, eles começaram já de manhã cedo orando, começavam o dia orando. E eu creio que você também já começa o dia orando, declarando a sua bênção, declarando a sua vitória sobre os seus inimigos, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, bendizendo a sua glória e majestade na sua vida, declarando que Ele é o Rei absoluto, autor e consumador da sua fé, para que você possa começar o dia bem, na presença de Deus, cheio da graça, cheio da misericórdia de Deus, cheio do amor de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, assim começou o dia de Pedro e João. Pedro e João. Bom, nessa caminhada, indo ao templo, encontrou ali um homem que era trazido para a porta do templo. E esse homem era coxo das duas pernas, desde o ventre da sua mãe, ou seja, já nasceu já com um problema.
Isso tudo é para a glória de Deus. Aos olhos humanos, aos olhos daqueles que o viam, até aos olhos do próprio coxo, seria impossível reverter aquela situação. Mas, um dia, eles encontraram um homem, dois discípulos, dois homens que serviam a Deus. Homens, nós vamos viver e ver homens e mulheres que estão servindo a Deus em espírito e em verdade, praticando a palavra de Deus em espírito e em verdade, honrando o nome e a palavra do Senhor em espírito e em verdade, e eles vão fazer aquilo que Jesus falou a respeito daqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que me honram e guardam meus mandamentos farão obras iguais a mim e até maiores. E foi exatamente o que aconteceu aqui com esses dois homens, chamados Pedro e João. Encontraram esse homem que estava ali, trazido todos os dias, e punham ali na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre esta porta. Essa porta era uma porta imensa, uma porta muito bonita, uma das 12 portas que tinham no Templo de Jerusalém, e era uma porta de 25 metros de altura, 20 de largura, tinha que ter 20 homens para abrir essa porta. Era a porta que era feita de ferro, metal, coberta de ouro e prata, forrada com ouro e prata. Reluzia, brilhava muito essa porta, mas brilhava muito. E ali estava um homem naquela porta, um homem coxo de nascença, pedindo esmola para o seu sustento, para a sua provisão. Mas ele estava ali já há 40 anos. Há 40 anos que esse homem tinha 40 anos, e 40 anos ele estava naquela situação, sem poder andar, e pedindo algo que alguém lhe desse, que passasse por ali, lhe desse para o seu sustento. Naturalmente, geralmente os pais e as mães levavam os filhos ali para pedir esmola, para sustento, ajudar no alimento em casa. Mas, para surpresa daquele homem, e para a glória de Deus, esse dia foi diferente. Vai chegar um dia que vai ser diferente na sua vida, já chegou na minha, vai chegar na vida de muitas pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus. Ele nem sabia o que ele estava buscando na porta. Ele nem sabia o que iria acontecer naquela porta, na porta do templo. E encontraram Pedro e João. Pedro e João, sabendo aquilo que o homem precisava, o que ele pedia não era exatamente o que ele precisava. Ele pedia pensando que era tudo para ele, e que era o mais importante para ele, dinheiro, o seu sustento, o seu alimento. Mas Pedro e João tinham muito mais para dar do que dinheiro, do que ouro e prata, do que o vil metal. E então o Pedro e João falaram: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Tremenda essa passagem, né? Muito forte. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Como dois homens iguais a mim, você, um homem pecadores, mas eles um dia tomaram a decisão de servir a Deus. Um dia tomaram a decisão de ser discípulos do Senhor Jesus. Um dia eles tomaram a decisão de andar no caminho, viver fazendo a obra de Deus. Aí o que aconteceu? Algo extraordinário aconteceu. O milagre aconteceu. O milagre foi esse, o milagre da cura, o milagre da restauração da vida daquele homem, que a partir deste dia, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Aquele coxo foi transformado num coxo para um homem normal,
Um homem que não podia andar para um homem que entrou no templo saltando e pulando, dando glórias a Deus. Tremendo, né? Esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, poderoso. E no versículo 7 diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Demos glória, 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 aleluia, aleluia, eu não sou mais coxo, aleluia, agora eu posso andar, aleluia, agora eu não preciso mais de viver de esmola, agora eu posso trabalhar. Diga glória a Deus, glória a Deus. Esse homem entrou assim, foi transformado, aconteceu um milagre na vida deles. Agora, quem foi o mensageiro do milagre? Aí é que está o ponto X da questão aqui desse versículo, desse capítulo. Aqueles homens, Pedro e João, o que tinham para dar, eles não pagaram para receber. Eles não compraram o que eles tinham. Eles receberam do Senhor Jesus. Vamos voltar ao capítulo 1, versículo 2. Espera aí. Atos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Jesus dando instruções aos seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, quem? Jesus, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Deu instruções aos discípulos com provas infalíveis da prova de que ele tinha de provas que ele tinha ressuscitado, e estava ali continuando e alertando e mostrando para os discípulos o que eles tinham que fazer. Visto por eles no espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus tinha chegado para aquele homem coxo. O reino de Deus chegou para aquele homem para transformar. É assim que faz a palavra de Deus. A palavra é o próprio reino de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Que quando chegou naquele homem através de Pedro e João, ele foi transformado. Aconteceu o milagre. E aí, continuando aqui no versículo 4, Atos 1, versículo 4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse: de mim ouviste. Existia uma promessa, não só para aqueles homens discípulos, mas também para nós que estamos vivendo no reino de Deus, estamos praticando a palavra de Deus, crendo em Deus e fé na palavra de Deus. Promessa do Pai. Que promessa foi essa? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí, o profeta Joel já tinha profetizado a respeito, lá atrás, já tinha profetizado que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O profeta Joel profetizou. E o que o profeta Joel profetizou, o que Jesus também falou, que esperassem em Jerusalém, para que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder e autoridade. Essa promessa foi feita aos discípulos. Diga glória a Deus. Essa promessa também é para você, é para mim e é para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram:
dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? A promessa se cumpriu. Aí, no livro de Atos dos Apóstolos, mesmo livro, um capítulo seguinte, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus. A descida do Espírito Santo de Deus. Aí está aqui no Atos 1, capítulo 1, foi feita uma promessa, foi feito um decreto, estabeleceu um decreto, os homens e mulheres obedeceram, aqueles que estavam esperando aquilo que foi a promessa de Jesus, a promessa do Pai, de Deus Pai, eles esperaram porque eles obedeciam. Diga, esperou porque obedeceu. Obedeceu. A obediência traz bênção. A obediência traz vitória. A obediência traz unção. A obediência traz a glória de Deus. A obediência traz também o batismo, o selo do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Que som foi esse? Como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados. Encheu de quê? Encheu de quê? E foram vistos por eles línguas de fogo. Tremendo, hein? Queria estar lá para ver também. Como um vento, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, aquilo que foi prometido em Atos capítulo 1, versículo 2 e 3, aconteceu aqui no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, versículo 3. O selo, o batismo, o carimbo do Espírito Santo sobre cada um que estava ali reunido, orando, esperando, confiando que a promessa ia se cumprir. Toda a promessa feita para você, meu irmão, para nós que somos discípulos, para a igreja, vai se cumprir. Vai se cumprir, creia. A palavra de Deus não volta vazia, não cai no chão, ela não erra o alvo, ela vai acertar o alvo, ela vai transformar vidas, ela vai libertar vidas, vai curar vidas, vai converter vidas, vai abrir os olhos dos cegos, vai fazer o coxo se levantar e andar, vai fazer o morto ser ressuscitado. Bom? E aí nós vemos aqui algo muito interessante, porque quando chega em Atos 3, capítulo 3, versículo 6, Pedro e João tiveram uma ousadia de falar para aquele homem que estava ali pedindo esmola, achando que ia receber de Pedro e João o metal que ele tanto precisava. Mas foi diferente, ele não deu nem ouro nem prata para aquele que estava esmolando ali, mendigando, pedindo uma moedinha. Deram algo muito mais valioso, que era a cura dele, a cura que ele nem esperava receber. Para ele e para muitos que conheciam aquele coxo, era impossível aquele homem andar. Desculpa, era impossível. Mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível.
E aquilo que era impossível aos olhos do coxo, aquilo que era impossível aos olhos de muitos que passavam por ali e achavam que a esmola, na realidade, naquela situação que ele vivia, era o mais importante. Porque ninguém poderia dar àquele homem aquilo que Pedro e João tinham, que era o Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus. A glória do Deus vivo. A glória do Deus vivo. A glória do Deus poderoso. O amor, a graça e a misericórdia sobre aquele homem. Que precisava de algo muito mais valioso do que o ouro e a prata que ele estava pedindo a todos que passavam por ali. Nem os sacerdotes do templo passavam por ali, não podiam fazer nada. Porque eles conheciam a lei, conheciam a palavra, mas não tinha a unção. Mas não tinha o Espírito Santo. Mas não tinha o poder e a autoridade que eles precisavam para fazer o milagre acontecer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para ver o milagre. O milagre acontecer na vida das pessoas que nós oramos, que nós conversamos, que nós pregamos e anunciamos a palavra de Deus. Esse é o Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E é por isso em que essa passagem bíblica aqui nos ensina muita coisa. Eu preciso orar. Eu preciso orar, diga, eu preciso orar. Diga, eu preciso orar mais do que eu tenho orado. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu preciso conhecer mais aquilo que Deus me prometeu. E o que Ele quer fazer através de mim. Você precisa, eu preciso. Deus não chamou tímido, nem covarde, nem medroso. Ele chamou valentes, intrépidos e corajosos. Entendeu isso? Entendeu, meu irmão? O que Deus faz aqui na terra é através dos seus ungidos, sacerdotes que têm uma aliança com Deus, que têm compromisso com Deus, que servem a Deus verdadeiramente. Pedro e João, eles ficaram em Jerusalém, permaneceram em Jerusalém, foram revestidos do alto, com o revestimento do poder do Espírito Santo. Esperaram. Eles receberam aquilo que Deus prometeu para eles. E aí, então, eles partiram, saíram para orar, para continuar crescendo espiritualmente, continuar evoluindo na sua vida espiritual, continuar fazendo a obra, continuar mostrando acerca do reino de Deus, como está escrito em Atos 1. Falando a respeito do reino de Deus, porque quando eles liberaram a palavra, quando Pedro e João liberaram aquela palavra, foi para mostrar o reino de Deus, foi para anunciar o reino de Deus, de declarar assim, é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, aquilo que eles fizeram com aquele coxo é a mesma coisa. É chegado o reino de Deus para você, você vai ser transformado, você vai ser curado, vai ser liberto. Amém? É isso que Deus fez. Atos 1:3 fala sobre isso.
no espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando do reino de Deus, anunciando o reino de Deus, anunciando o reino de poder e glória, anunciando a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. É dessa forma que o Senhor quer fazer. Com você, com cada um de nós, que servimos a Deus com excelência. Com excelência. O que diz a palavra vai se cumprir. O que a palavra promete é direito nosso, é nossa herança. E nós temos que viver aquilo que Deus quer que eu viva, que você viva pela palavra. Pela palavra. Foi chegado um dia o reino de Deus para você, para mim, para nós. E daí? Só isso, pastor? Ah, tá, chegou o reino de Deus, daí o que eu faço com o reino de Deus? Anda, caminha, se levante, anuncie, pregue, proclame, toque a trombeta, ore por alguém, pregue para alguém, na rua, no ônibus, no trem, aonde você estiver, no trabalho, numa fila de banco, anuncie o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sofrendo, padecendo, aqueles que estão precisando conhecer o caminho, conhecer a verdade, conhecer a vida em abundância e conhecer a vida eterna. Foi para isso que os discípulos foram chamados. Dar continuidade à obra de Deus. Dar continuidade aos ensinamentos que Jesus colocou sobre esses discípulos. E a nós também chegou esse reino de Deus. E é para fazermos a mesma coisa. Mas como, pastor, o homem cheio do Espírito Santo? O Pentecoste foi há muito tempo, mas o Pentecoste continua acontecendo, meu irmão. O Pentecoste continua acontecendo para quem? Aonde? Para aqueles que buscam, para aqueles que oram, vigiam e oram sem cessar. Aqueles que guardam a palavra no coração. Aqueles que são tementes a Deus. Aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Esses vão viver o Pentecoste. Vão experimentar aquilo que os apóstolos também experimentaram. O poder e a glória de Deus em suas vidas, nas suas orações, nas suas pregações. Pedro curava até pessoas com a sombra dele. Olha como é que são as coisas. Pedro e João, eles nem tocaram naquele coxo lá da Porta Formosa. Eles só liberaram uma palavra. Levanta-te e anda. Olha a autoridade que estava sobre este homem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles usaram o nome de Jesus com poder e autoridade que lhes foi concedido. Jesus enviou os 12, Jesus enviou os 70, e eles regressaram cheios de alegria, cheios de contando bastante coisas que fizeram, porque obedeceram, porque viveram verdadeiramente a palavra. Não ficaram duvidando, não ficaram pensando, será que vai acontecer? Será que se eu orar por esse paralítico vai curar? Será que se eu orar por esse leproso vai ser curado? Será que se eu orar por essa pessoa que está nas drogas vai ser curado? É fé, meu irmão. É a sua fé que você vai colocar em prática. É a sua fé que você vai viver. A sua missão é orar. Quem faz o milagre é o Senhor. O poder é dele, a glória é dele, a honra é para ele. Não é de ninguém aqui, não. Nós somos simplesmente canais da bênção. Mensageiros da palavra.
Assim como os anjos do Senhor são mensageiros, nós também somos mensageiros da palavra. Anunciadores, proclamadores da palavra de Deus, que vão levar o evangelho aonde ninguém conhece, ide por todo o canto da terra, e pregai, e anunciai, e proclamai a palavra, é chegado o reino de Deus. João Batista pregava no deserto, João Batista pregava no deserto e anunciando que o arrependimento dos pecados, e vinham pessoas de longe, de todas as classes sociais, para ser batizado, confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados, ser batizado por João Batista, porque estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio, transbordando. Pedro e João também estavam transbordando do Espírito Santo. E a unção que estava sobre eles, quando eles oravam, quando eles proclamavam de Deus, quando eles proclamavam uma cura, acontecia. Por que acontecia? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Pentecoste chegou também para nós, meu irmão. O Pentecoste também é para nós, o selo, o batismo do Espírito Santo de Deus. Por que tem muitas pessoas que estão na igreja e não se incomodam, não se tocam, que precisam ser batizados no Espírito Santo? Porque não buscam, porque não perseveram em ser cada dia mais fiéis à palavra de Deus, em limpar o tabernáculo vivo do Espírito Santo, que somos nós, o nosso corpo. Limpar de toda imundície, toda a sujeira, toda a contaminação do mundo, do coração, do pensamento, da carne. Aí vem o Espírito Santo e sela, batiza, carimba, autentica até. Aqui é a casa do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo encheu essa casa. E não tem mais espaço para espírito nenhum que não seja o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É muito bom ver isso acontecendo. É muito bom ver o batismo no Espírito Santo. A alegria de quem é batizado no Espírito Santo é sem igual. Não dá para contar, não dá para explicar. É algo que quem é batizado sente de uma forma assim, uma alegria plena, total, impressionante. Então, esses homens mostraram ali que valeu a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. É importante. E Jesus, no tempo em que ele passou,